Ana Clara, se a gente considerar que os tempos mudaram de 20, 30 anos para cá e que hoje a mulher antes ela ficava em casa, né, cuidando dos filhos e Sim. tudo mais, o marido era o provedor, etc e tal. Mas mudou, hoje a mulher trabalha para ajudar também em casa, isso mudou. E, não, mas eu quero dar uma condição melhor para o meu filho. Beleza, tempos mudaram, mas a responsabilidade com o filho não pode mudar, não. A responsabilidade Eu não. até acrescento que eu acho que tem essa questão, as redes sociais atrapalham, tem muita fake news. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que os pais têm que ser mais responsáveis também. Sim. Como os pais deles foram responsáveis lá quando levaram eles para tomar as vacinas lá 20, 30 anos atrás. Porque não adianta nada você se matar de trabalhar e dar uma boa condição de vida para o seu filho, e aí ele pega uma dessas doenças aí que seriam preveníveis e morre, e adianta o quê? Exatamente. Eu acho que falta um pouco de responsabilidade também para a população, de maneira geral. Exatamente. E é por isso que a gente fala hoje, dentro das medidas em conselho tutelar. Porque, assim, é uma ação de controle, né? Não vai ser indiscriminado. É uma ação que envolve questões de reincidência. Hoje, a Secretaria de Saúde, inclusive, ela observa essa situação. Nós três somos mulheres que trabalham, então a gente entende que as mães trabalham. E é por isso que cada dia a gente prevê serviço para depois das 18 horas, prever acesso para depois das 18 horas. E aí, gradativamente, a gente vai abrindo essas salas de vacinação para funcionamento até às 19h30. Então, hoje nós temos a atenção básica dividida por distritos. 3 distritos já são contemplados e um deles é o central, que é a região de trabalho, o BS Nossa Senhora da Piedade, antiga Policlínica. E a gente fala do Centro de Atendimento Municipal, que hoje atende as doenças respiratórias. Nós mudamos, inclusive, o formato, o horário de atendimento, para que esse atendimento ele ocorra até as 21 horas, né, até as 9 horas da noite, exatamente para dar acesso. Mas nós não vamos conseguir competir com o zelo dos pais. Ontem, até o médico que nos acompanhou, ontem a gente fez uma ação na escola, onde a criança com meningite, né, ela foi identificada. Essa escola já está sendo monitorada desde o momento que nós recebemos o resultado positivo. Então, ontem foi a segunda visita. Na primeira visita, a gente já foi para as crianças que seriam da mesma sala, junto com a professora. Nós fizemos a primeira avaliação, situação vacinal. E ontem a gente foi para ter uma conversa com os pais, com os alunos, né, com os professores daquele local. E fazer as ações de vacinação em loco. E você vê, assim, a preocupação dos pais naquele momento. Mas nós não podemos chegar nesse momento. Eu acho que o Ronildo foi muito feliz na fala dele ontem, o doutor Ronildo, que foi o médico que vem acompanhando essa escola. E ele foi muito feliz no que ele falou, que ele tem noção do que eles estão sentindo, porque o bem mais precioso dele é a filha dele. E que ele tem noção que nós estávamos ali exatamente para cuidar dos filhos deles. Mas é extremamente importante que os pais, eles tenham essa noção de responsabilidade. Inclusive, sei que é muito difícil, Geraldo, e assim, até para o empregador reconhecer que aquele pai, ele precisa cuidar do seu filho. Isso é um assunto que a gente precisa discutir também. Filho não sara sozinho, não sara com um cuidador. E muitas vezes os cuidadores, os pais, né, os responsáveis, quer dizer, eles querem levar aquela criança doente para o contexto escolar, para o CMEI, para a creche, exatamente porque não tem com quem deixar aquela criança. Então, assim, é uma discussão ampla que a gente precisa levar, inclusive, para empregadores. E se leva essa criança doente com vírus, vamos colocar um vírus, seja o que for, que seja de uma gripe, que é considerada uma coisa simples, vai espalhar para os coleguinhas, né? Exatamente. A escola hoje tem um protocolo de não aceitar a criança. Chegando a criança, eles identificam os sintomas, né? Desde a época que a gente discutiu Covid, as escolas elas são bem treinadas para isso. Elas identificam os sintomas, pai, você tem que buscar seu filho porque ele está doente. E às vezes há uma resistência dos pais, inclusive, para buscar essa criança. Então, são situações que vão além da imunização que a gente precisa discutir.
eu me coloco muitas vezes também no lugar dessa mãe, né? A gente vive um mundo em que o ter está melhor do que mais na frente, mais importante do que o ser, do que o cuidado. E às vezes aquele pai está se matando para dar para o seu filho o que é o entendimento do mundo hoje, do que é bom. E muitas vezes aquele filho, ele carece de pouca coisa, ele carece de atenção, de cuidado, de zelo, de carinho, né? E o que ele está trazendo não vai ser bom para aquela criança. Mas é muito importante a gente falar que é responsabilidade do pai e da mãe. E completando isso aí, Geraldo, quando você me fez a pergunta, né? Com esse tempo todo que eu estou na saúde pública, sobre a questão das ações. Há 20 anos atrás, a gente não precisava de fazer ações nas escolas, porque a gente tinha, né? O pai, né? A maioria dos pais, realmente, a mãe estava em casa, ela era cuidadora do filho, ela tinha condições de levar numa sala de vacina e levavam. Hoje, o contexto é outro. Por que a gente vai nas escolas? Por que a gente vacina nas escolas, nas creches? Mas a gente não pode vacinar sem a mãe autorizar. E isso é uma dificuldade nossa hoje. Será então, que assim... o argumento é só, eu estou trabalhando, eu não posso ir lá na hora que o UBS está aberta para vacinar? Pois é, mas... Por que eu te pergunto isso, Lourdinha? Quantas vezes vocês já fizeram lá ações aos sábados e não deu em nada? Só falta fazer os domingos. Aos sábados já fizeram e também não for do mesmo jeito. Mas eu acho hoje que a escola é uma parceira muito legal. Só que a gente precisa que os pais entendam que a escola, a gente está fazendo a imunização na escola justamente para facilitar para os pais de não ter que faltar ao trabalho para levar a criança para vacinar. Isso não acontece também, porque a gente sabe que a gente tem salas, né, em horários especiais. Mas a gente precisa que os pais realmente, né, que a comunidade como um todo, né, não é só os pais, compreenda isso. E hoje, uma dica também que a gente tem na própria internet, né, porque a gente sabe que a internet ela é complexa, quando você coloca qualquer assunto de saúde ou assunto de imunização, de doença, quando você joga no Google, qual que é o primeiro site que aparece? É o site de confiança. São os sites públicos, são os sites do Ministério. Então, é muito legal também as pessoas terem essa consciência. Porque tudo que aparece, vídeos que aparecem, muitos realmente são informações, são desserviços. Então, quando você joga lá no Google, vai no primeiro site, que aquele sim é de confiança. Aquilo ali está dentro de estudos científicos, né? E são realmente informações que eu posso confiar. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas querem acreditar na fake news que ela recebe, né? Porque foi fulano que mandou, porque eu já conheço, porque eu já vi um discurso dele, já vi um outro videozinho dele. Infelizmente, é assim que acontece. Não vai na fonte segura, não vai procurar a Secretaria Municipal de Saúde, não vai procurar o Ministério da Saúde. É mais cômodo, né, ficar com a fala de quem não sabe nada sobre saúde e achar que aquilo é verdade. É difícil.